Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, compartilhe para que chegue a mais pessoas o nosso trabalho e possa auxiliar sobremaneira os portadores de dislexia e deficiências visuais. Hoje continuaremos com a quarta parte e penúltima do audiobook, Semelhanças entre o Budismo e o Cristianismo, Contribuição Ecumênica do Oriente para o Ocidente, de Francisco Adalberto Alves Sobreira, Ceará, 2005. Continuação. 3.3 Os Mandamentos. Os mandamentos constituem as regras de conduta para as comunidades. O caminho moral e ético deve ser seguido. O cristianismo adotou os mesmos mandamentos do judaísmo e estes permanecem em incrível semelhança, havendo diferenças diminutas, como por exemplo, a citação do amor de Deus no cristianismo, que é inexistente no budismo, e a abstenção de drogas e álcools, inexistente no cristianismo. Embora o budismo não coloque a devoção a Deus, evidencia a orientação de não desrespeitar as divindades quando exorta a não blasfemar. São mandamentos do budismo: não matar, ser compassivo, dar e receber com generosidade, abster-se de drogas e álcools, não adulterar, ser casto, não mentir, não caluniar, não jurar, não blasfemar, não cobiçar, não invejar, purificar o coração da ira e aprender a verdade. Karishnanda, 1998, página 99, 159. No budismo, temos mandamentos de condutas que não dizem respeito às verdades universais, como, por exemplo, abster-se de álcool. Ora, exagerar no álcool é sem dúvida um grande empecilho no desenvolvimento espiritual, como em qualquer outro desenvolvimento da vida, tais como trabalho, família e convívio social. Mas o budismo estabelece abstenção total devido aos grandes prejuízos que provocam na mente para a prática da meditação, pois o álcool provoca uma grande agitação mental, impedindo a concentração. Já no cristianismo temos amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não adulterar, não caluniar, não cobiçar a mulher do próximo, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não jurar falso testemunho, honrar o próximo. DT 5,1-21. Todos os mandamentos do cristianismo praticamente se aplicam a verdades universais, pois os objetivos cristãos é a simplificação de regras para a comunidade em oposição às numerosas regras do judaísmo. 3.4 Como tratar os inimigos. O Antigo Testamento dá pouco valor ao perdão contra os inimigos ou mesmo nenhum valor pelo rigor da lei judaica. A regra estabelecida é olho por olho, dente por dente, e o perdão é aplicado apenas secretamente entre a pessoa e Deus, porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmos 86,5. Com o cristianismo, se introduz a nova ideia do perdão aos inimigos. Todos devem perdoar indefinidamente seus inimigos, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, Mateus 18,22, que metaforicamente quer dizer ilimitado, sem contagem. A ideia lançada pós-Cristo vai muito mais longe ainda, radical ao extremo.
Não só se deve amar seus inimigos, Mateus 5,44, como também lhe dar a outra face quando agredida, Mateus 5,39. E por que alguém faria tão grande esforço, amando os inimigos e oferecendo a outra face para a agressão? A explicação dada na Bíblia seria a recompensa celeste. Não há mais explicações nas Escrituras para isso. Sem fundamentos que explicassem motivos sólidos que não envolvessem os lucros pós-morte, a filosofia do perdão cristão tornou-se inócula e sem resultado. E o cristianismo tornou-se cada vez mais intolerante e violento, não só deixando de perdoar os inimigos, mas enxergando inimigos em todos os seus recônditos, seja nos fiéis das outras religiões, os pagãos, sejam em alguns fiéis dela mesma, os hereges. E que conceitos profundos poderíamos deflagrar dentro dos ensinamentos cristãos no tratamento com os inimigos? Podemos encontrá-los em sua irmã oriental, o budismo. Como visto em itens anteriores, o budismo Mahayana coloca como principal objetivo a compaixão, e todo esforço desprendido pela compaixão acelerará rapidamente a cessação dos sofrimentos, o único objetivo da vida. O Dalai Lama diz ainda que a compaixão é a forma de egoísmo mais inteligente, porque, beneficiando os outros, estaremos beneficiando muito mais a nós mesmos. No entanto, sem paciência jamais conseguiremos ter o mínimo de compaixão. A paciência é a grande chave e sua consequência natural é o perdão. Dalai Lama, 2001A, página 114. Há um livro largamente utilizado e memorizado dentro do budismo tibetano chamado Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, do filósofo budista indiano do século VIII, Shantideva. Enumera em 8 capítulos as grandes vantagens da paciência e os grandes malefícios do maior inimigo do ser humano, o ódio. Para Shantideva, o budismo, os inimigos são verdadeiros tesouros. Por quê? Porque o mais importante para um autêntico budista é a sua vida espiritual, mesmo que sua vida material se reduza a uma tigela e um manto. São os inimigos que irão dar a verdadeira fortaleza espiritual. Nossos mestres em desenvolver a paciência, a virtude mais importante a ser adquirida. Através da paciência se consegue a concentração tão necessária para meditar, o perdão para acumular méritos e a compaixão para acelerar a iluminação. Então, por que ter raiva dos inimigos se eles nos fazem tão bem? A pessoa pode sentir raiva dos inimigos porque pensa que eles assim agem no propósito de prejudicar. No entanto, não é bem assim. Ninguém possui uma independência de pensamentos e atitudes, tudo é interdependente. Se alguém procura prejudicar alguém, é porque existem situações, pessoas, desejos que obrigam a fazer isso, que por sua vez são já controlados por outros fatores que são controlados por outros. Dalai Lama, 2001A, página 15, 105. Por exemplo, se alguém tenta tomar injustamente a propriedade de outra pessoa, tal atitude pode ter origem no mau exemplo dos pais, em alguma injustiça cometida contra este, com a influência de uma outra pessoa, um desequilíbrio emocional, o desrespeito de ajudar alguém, etc. Então, são fatores que geram outros, e o verdadeiro inimigo não é a pessoa que está sendo manipulada. Se alguém bate em outro com um porrete, de quem devemos sentir raiva? Da pessoa ou do porrete? Por que da pessoa, se a dor vem do porrete? Por que do porrete, se quem o manipula é a pessoa? Shantideva conclui que o grande inimigo é quem controla isso, o ódio. E seria burrice querer mudar os outros infrutífero, pois o que é mais fácil
é cobrir o mundo inteiro de sola ou apenas nossos pés. Dalai Lama, 2001, a página 27. No entanto, existe uma raiva chamada de positiva, que é quando nos indignamos para ajudar os outros. Porém, deve-se meditar para ter controle sobre esta raiva. Senão, a pessoa nunca conseguirá atingir a concentração necessária pela ausência de paz na mente, dissipando seu caminho espiritual como uma tênue fumaça. Raiva positiva pode, mas não um ódio positivo, que já indica um completo descontrole. Portanto, se o mais importante é o caminho espiritual, a paciência tem que ser conquistada, custe o que custar. A outra opção é bem mais desvantajosa, desistir do caminho de eliminação dos sofrimentos para arrumar no materialismo, buscando tirar vantagens em cima dos outros, sofrendo com as angústias da mente, sendo massacrado pela pior conduta da podridão humana e nunca conseguindo a felicidade, porque a vida se reduz a uma busca incessante de satisfação dos desejos, vazia e inútil. 3.5. A fé. Qual seria a definição de fé? As definições são as mais ambíguas possíveis, indo da crença ao poder. Estabelecer a fé como crença seria um grande erro. Uma estratégia sectária para a fidelização de prosélitos. Um grande reducionismo para uma das palavras mais ricas do cristianismo, provavelmente com mais definições e exemplos do que no budismo. Assim, o líder religioso utiliza o termo fé para designar unicamente a crença no cristianismo, que, quando abandonado ou decidindo mudar para outra religião, perde-se a fé. Ora, a pessoa deixou de ter interesse na espiritualidade. A outra religião escolhida não possui espiritualidade? Unicamente o cristianismo possui fé e espiritualidade? E por que as maiores atrocidades da humanidade foram cometidas sob a égide de povos cristãos? Que fé tão exclusiva é essa que explora, tortura e mata o irmão? Para não cairmos em termos sectários, poderíamos definir a fé como o poder de comunicação com Deus e todas as demais consequências que isso possa acarretar. Na maioria de suas curas milagrosas, Jesus dizia: "Tua fé te salvou". Então ele se anunciava como um mediador, um receptor da mensagem de Deus para operar os milagres, mas ele por si próprio não faria. A fé seria a grande combinação para os milagres, uma fé gerada pelo arrependimento, pois sem arrependimento não haveria as condições necessárias para a comunicação divina e a manifestação do poder. Fé sem arrependimento torna-se também hipócrita, reduz-se à crença e nada mais. A definição de fé no cristianismo retirou da pessoa a fonte do poder mágico, que, exemplo dos magos egípcios, conseguiam fazer encantamentos através de seus treinamentos e ritos. Êxodo 7,22. Vangloriando-se e considerando-se superior acima da divindade. O poder mágico agora só pode vir da fé, da sua comunicação e submissão ao divino. E sem esta, nada pode ser feito. Disse-lhes ele: por sua causa, da sua pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17,20. No budismo tibetano, a fé também é um grande poder devocional imprescindível para o caminho. No entanto, essa fé deve ser direcionada para um mestre, pois é ele que irá lhe dar inspiração e conhecimento para o seu trabalho espiritual. Enquanto a fé no cristianismo católico é direcionada para a Trindade ou os santos, no budismo é devotada aos Budas, Bodhisattvas, e para mestre espiritual, o Guru.
Se a confiança não for extrema no mestre espiritual, o discípulo não poderá ir longe no caminho. Se a fé que tem é de apenas de aluno-professor, o máximo que conseguirá é ser professor. Se a fé entre o discípulo e um Buda, pois vê o mestre como o próprio Buda, então o discípulo terá contato com o Buda. Enquanto a fé do cristianismo é incorpórea, a do budismo é física e corpórea. Porém, a fé budista deve ser inteligente, racional, analisando se o guru realmente é capacitado para tamanha fé. Dalai Lama, 2001, página 73, 74 e 103. Deverá ser uma pessoa íntegra, ética, compassiva e possuir realizações espirituais, como, por exemplo, conquistas na meditação, facilitação e fornecer experiências aos discípulos, conhecimento das ilusões mentais e atitudes genuinamente compassivas, pois do contrário será cego guiando cego, e o discípulo não irá longe, conforme prenuncia Cristo. Deixai-os são guias cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus 15,14. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24. Jesus amplia ainda os problemas dos falsos mestres apontados por Buda. Buda aponta que um mestre ou um professor qualificado deve ter realizações espirituais, mas Cristo adverte que também os falsos instrutores conseguem produzir grandes prodígios, podendo então confundir os aspirantes que esses prodígios serão realizações espirituais, deixando-os em um completo labirinto. De que forma, então, Cristo ensina a resolver essa confusão? Através da convivência, pois só através dela é que poderá se observar os frutos produzidos por esses mestres, pois só a árvore boa produz bons frutos. Mateus 7,17. 3.6. A importância do esforço pessoal. Qual o critério para um cristão receber suas recompensas celestes? A graça divina baseada na fé ou no esforço pessoal? Dessa questão polêmica, muitos cismas foram alimentados entre católicos e protestantes. Algumas linhas protestantes afirmam categoricamente que o principal é a graça divina, independente da conduta que tenha a pessoa. Este é um conceito perigoso, pois pode justificar e desenvolver a própria preguiça, irresponsabilidade e hipocrisia dentro do ser humano, bastando que frequente os cultos e faça suas doações à igreja. Fora da igreja, que cometa os piores desatinos que serão sempre perdoados, mas não abandone a igreja, senão o fogo ardente o consumirá. Assim poderiam pensar qualquer crítico ou líder religioso mercantilista. No entanto, analisando vários trechos das escrituras cristãs, podemos asseverar fortemente que não é assim. Admitir que o esforço pessoal é insignificante diante da graça divina seria aniquilar o próprio sentido puro da religião e ir contra a própria humanidade. Mesmo porque, quem poderá assegurar que é digno da graça divina? Assegurar-se-á em algum trecho bíblico? Porque seria digno da graça divina um estrupador, assassino, falsário, estelionatário que não mudou sua conduta. Há trechos bíblicos que são bastante incisivos quanto à prática do esforço pessoal. Por exemplo, amar os inimigos e orar pelos que o perseguem. Mateus 5,44. Existiria um esforço maior do que o perdão a um inimigo que não se arrepende? Outro trecho mais claro sobre o esforço pessoal está contido na parábola dos talentos. Jesus ensina que o servo que recebeu talentos e não os usa para dar lucro ao seu patrão é um servo indigno e deve ser lançado às trevas exteriores. Mateus 25,14-30.
No caso, os talentos foram uma metáfora, uma moeda da época, mas a tradução encaixa-se literalmente nos talentos que indicam qualidades, virtudes, dotes que devem ser desenvolvidos, pois este é o principal objetivo da vida. E de outras religiões. Desenvolver o ser humano de forma total, a fim de aproximar-se do divino. E sem o sacrifício e esforço não é possível que esse desenvolvimento, pois para ser dado é necessário pedir, e para entrar tem que bater na porta. Mateus 7,7. O discurso não pode estar alijado da prática, e para seguir os passos de Jesus é necessário tomar a cruz do sacrifício e pôr suas palavras em práticas para ter uma vida espiritual segura, uma casa com fundação na rocha. Mateus 7,24. Conclui-se com estes trechos que a prática é mais importante que as palavras, que estas se tornam vazias sem uma vida adequada, tornando-se unicamente mentiras e hipocrisias. Onde está a graça de um hipócrita? Purificar-se para receber a graça divina não é algo considerado errado no budismo, mas não é citado, pois o budismo enfatiza a luta pelo sacrifício de si mesmo, o trabalho de lapidação dos defeitos e desejos para acabar com o sofrimento dos outros, e assim também acabar os seus, já que somos todos dependentes uns dos outros. Um budista não almeja recompensas, almeja unicamente conseguir acabar com o sofrimento de todos, pois ele não diferencia Deus das pessoas, dos animais, das plantas, das pedras, dos mosquitos, das baratas, dos ratos ou de qualquer outro ser. Tudo é Deus, tudo deve ser respeitado e todos devem ser ajudados a encerrarem seus sofrimentos e se libertarem. E a única forma de conseguir isso é adotar uma disciplina mental livre do ódio, luxúria e intenções nocivas. Dalai Lama, 2001, página 17. Para o budista, esses méritos não chegam nem sequer a ser uma recompensa para uma consequência natural para a iluminação, assim como beber água, matar a sede. A grande ênfase dada nas recompensas celestes pelo judaísmo e cristianismo parece ser uma linguagem dirigida a povos de tradições comerciantes, em que todo passo é medido através do lucro que vai ter. Para grandes lucros, grandes passos devem ser dados, mas se o lucro é pequeno, só um pequeno passo é necessário. O pensamento oriental é diferente. Contam que um grande mestre tibetano, Geshe Sekawa, difundiu uma prática para desenvolver a compaixão chamada de prática dar e receber, tornando-se um grande especialista nesta área. Através dessa prática, a pessoa medita, imaginando dar tudo que possui de mais precioso e receber tudo de negativo dos outros, seja dor, prejuízo, angústia, medo, etc. Isso com o propósito de eliminar a noção do eu e desenvolver a compaixão. Sekawa desenvolveu tanta compaixão que confidenciou a seus discípulos perto da hora de morrer que havia tido visões que renasceria em locais celestes, mas que seu desejo era nascer em locais infernais para poder ajudar as almas agonizantes, e pediu que orassem para que ele renascesse sim. Tamanha era a força de vontade em ajudar os outros, mesmo que fossem incorpóreos, mesmo que fossem demônios. Das 2001, página 168, 170. Assim pensa o budismo na linha Mahayana: nada de lucro, nada de recompensas, nada de eu. Apenas o altruísmo, nem que para isso a pessoa sofra e passe misérias. Essa disciplina é adquirida através de um esforço constante para observar profundamente os pensamentos no dia a dia e na meditação. O convívio com as pessoas é extremamente valioso para estudar a meditação, pois sem esse convívio não seria possível desenvolver a compaixão, o estado mais elevado da mente e que conduz mais rapidamente à iluminação. Ter compaixão
É cuidar de todos os seres, estar atenta a todos, seja uma formiga que está prestes a ser pisada, seja uma planta que precisa de água, seja uma pessoa que precisa de consolo. Essa é a força espiritual do budismo reformado, o budismo Mahayana, onde a principal meta é desenvolver um estado altruístico da mente que tenha finalidade de se iluminar para beneficiar todos os seres. Das 2001, página 43. Ou seja, a compaixão vem como prioridade em relação à iluminação. O esforço deve ser tão grande que, para se gerar um estado de compaixão perfeito, a pessoa deve extirpar de si todo o traço de egoísmo, preocupando-se exclusivamente com os outros. Deve esquecer o seu próprio eu, o eu quero, o eu exijo, o eu não admito, eu te odeio. Devem ser mortos para o bem de todos os seres, pois o próprio eu não existe. A compaixão é um estado de fortaleza mental que permite atrair forças ocultas no âmago humano para ajudar os outros, enquanto que o egoísmo gera fragilidades mentais, depressões, distúrbios e doenças psicossomáticas, retirando o próprio ânimo de viver. Isso, para um ocidental, pode aparentar muito complicado, pois essa é a complexa doutrina do vazio budista. Mas dentro dessa doutrina de negação com o eu, há uma íntima relação com o famoso trecho bíblico de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16,24. Quando alguém nega-se a si mesmo, destrói essa concepção de eu, não havendo mais um meu corpo com o que eu tenho tanto apego. Se tem apenas um veículo de osso, sangue, carne e órgãos para ajudar os outros, não importa se este veículo sofra maus tratos e violências em nome de uma missão maior de ajuda humanitária. Mas fazer o veículo corporal sofrer por um capricho pessoal ou financeiro, esportes, espetáculos, desafios da mídia ou negligência, é um grande equívoco em que se afirma tenazmente a egolatria e mostra que não houve negação de si ou do eu. Também não existe mais em minha vida, minha honra ou meus orgulhos, mas apenas uma série de atitudes sensíveis que buscam a felicidade do outro radicalmente por muito tempo. Existem apenas o cumprimento do dever. Não ligar para o conforto do corpo, e nem para o risco de ser um fracassado, materialmente e socialmente, em prol de uma mudança espiritual profunda, consistente e duradoura de todo um planeta, não seria a própria vida do Cristo? Que outro exemplo tão marcante teríamos de alguém que negou a si mesmo, deixando voluntariamente ser execrado publicamente e logo após assassinado lentamente? Negar a si mesmo não poderia ter outra conotação que não guarde semelhança com a doutrina do vazio. Nenhuma religião poderia sobreviver sem a negação de si mesmo, dos seus fiéis, negando seus interesses pessoais em prol da comunidade. Por que vazio? O vazio seria a completa ausência de sofrimentos, e isso não pode acontecer se existe uma separação entre o eu e o outro. Sempre que existir essa diferenciação, o eu sempre irá querer o melhor para si, considerar-se mais importante e cedo ou tarde irá prejudicar o outro. A compaixão ensina a dar mais importância ao outro, estar sempre atento se ele está sofrendo. Desta forma, atingindo-se o mais alto grau da compaixão, vê-se que nossa felicidade depende da felicidade do outro, que somos todos interdependentes, que temos que estar sempre focados no outro e esquecidos do eu. Esquecidos do eu, vemos que o eu não existe, e então não teremos mais sofrimento, pois não há mais um corpo ou um sentimento que reclame conforto. No Sermão da Montanha, Cristo define os possuidores dos céus como os humildes de espírito, Mateus 5,3.
Em outras versões bíblicas, a tradução define como pobres de espírito. Tal assertiva vem a configurar como pessoas vazias de arrogância, orgulho, vaidades, exigências e ideias pré-concebidas. Seriam os humildes de espírito as pessoas simples, inocentes, vazias de maldade, mas não vazias de inteligência. Por isso significaria os santos tolos, vazias de uma inteligência que cria para destruir, mas rica em uma inteligência que pratica o viver no momento presente, resolvendo cada problema em seu devido tempo, sem preocupar-se com o futuro e sem guardar mágoas do passado. É o viver desperto, sem pensar, sem lembrar, sem projetar. O autêntico não pensar. Se formos vazios do eu, seremos o próprio vazio. A própria ausência de angústias e dramas. Essa é a doutrina. E assim ficamos por aqui. Terminaremos na próxima parte. Muita paz a todos. Muito obrigada.